o início do ano teve um certo otimismo com a China, por causa da reabertura. Né? A China vai reabrir, a reabertura no Ocidente foi muito bem sucedida, crescimento econômico, então a China vai ser num ano que os Estados Unidos vai para a recessão, a China vai ter crescimento. Acho que essa era um pouco da história do começo desse ano. Comecinho do ano até que meio que essa tese se provou, mas ali para março, abril, os dados viraram, começaram a vir muito fracos, né? Surpresa muito grande de atividade para baixo, desapontamento de dados, revisão para baixo de crescimento econômico. E daí o ponto é tentar entender por quê, né? O que aconteceu, o que está acontecendo, por que está tendo essa decepção de crescimento, decepção de mercado, né? E assim, eu acho que tem uma tese que eu acho que ajuda a explicar um pouco isso, tá? A China basicamente conviveu 3 anos num regime de pandemia. Tá? Pegar 20, 21 e 22, 3 anos de pandemia. Em que teve uma política bem estrita de locomoção de pessoas, etc. Foi aquela política de Covid-0. Conjugado com um aperto regulatório em vários setores. E possivelmente isso levou repercussões na economia que nós estamos vendo agora, tá? Que podem durar mais tempo do que a gente imagina. Tá? Então, quando você pensa basicamente a história de balance sheet recession, né? Que é recessão de balanço. Esse é um termo que o mercado conviveu com ele, especialmente depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, se falava muito disso. Tem crise de balanço nos Estados Unidos, as famílias super alavancadas, governos super alavancados. É um termo que surgiu no final dos anos 80, início dos anos 90 no Japão também, né? E que talvez se encaixe bem para a China agora. Se você olhar os 3 principais grupos, vamos dizer assim, econômicos, né? Se pegar famílias, empresas e governo, né? Governos locais especialmente, a gente percebe que os 3 estão com problema de balanço, causados exatamente por Covid e aperto regulatório. Então, o Covid foi muito estrito por muito tempo. Então, várias empresas tiveram problema de fluxo de caixa, que não tinham antes, porque não conseguiam vender, enfim, estavam com restrição de mercado, natural. Você teve as famílias não tiveram ajuda governamental como que no Ocidente teve. Elas ainda estão bem, mas enfim, teve aumento de desemprego, um pouco de queda de poupança, teve até um pouco assim, as pessoas ficaram mais avessas a gastar, né, porque passaram 2, 3 anos ali numa situação difícil. Empresas pequenas não vendiam de serviço, etc. Então isso afetou o balanço das famílias. As empresas também foram afetadas pelo aperto regulatório, tá? Que o maior exemplo disso é o setor de construção civil, né, começou lá em setembro de 2021. Tá? E que foi um aperto regulatório muito grande. A gente teve em tecnologia, teve em educação, então o setor privado inteiro perdeu confiança. Né? Hoje o grau, assim, o espírito animal do empresariado é muito mais contido. Né? O governo tem tentado reavivar isso, feito reuniões, ter feito lá escreveu lá 31 itens para tentar, enfim, que os governos sigam para tentar ajudar o setor privado a se reanimar. Tá? Então são todos efeitos colaterais dessas medidas mais duras que o governo chinês tomou e está tendo implicações. Tá? Você tem implicação direta do setor de construção no PIB, né? A produção construção de casas em medidas em metros quadrados caiu 52%, né? Do auge até hoje, né? Foi uma queda absurda. Né? A gente voltou para o nível de 2010 em termos de construção civil na China. Isso tem impacto direto no PIB. Isso tem um impacto secundário super importante, que é sobre a arrecadação de imposto na China, especialmente dos governos locais. Tá? A estrutura dos governos locais é interessante porque eles representam 70% de todo o gasto da China, gasto público, só que só 30% da arrecadação. Tá? A arrecadação fica centralizada no governo central. Então, o que os estados normalmente fazem ou faziam? Eles complementavam a arrecadação com venda de terreno. Certo? E aí você tinha arrecadação para continuar financiando o seu gasto e tinha também lá a emissão de títulos públicos via instrumentos financeiros específicos que complementavam a arrecadação do governo. A partir do momento que você fez o aperto regulatório no setor de construção, você tirou receita dos estados. Tá? E vários estados agora estão com assim, um nível de endividamento muito alto em relação à receita. A Bloomberg publicou isso
em maio, um mapinha super legalzinho da China, mostrando as províncias e quais as províncias estavam com assim, a corda no pescoço, e o mapa era muito vermelho, né? A maioria das províncias com muita dívida em relação à receita. Tá? O FMI fez um estudo sobre isso, falou, olha, o nível de endividamento dos estados é enorme, né? Cresce 14% ao ano, o PIB cresce 7%, então tipo, essa conta não vai fechar. Né? Então, se você está com esse problema de balanço tão grande, que foi exacerbado pela crise, ou melhor, pela Covid e pela questão da construção civil, esses estados perderam a capacidade de investir, de gastar. Né? Então esse é outro fator também que faz o PIB chinês perder força. Então o motor de crescimento de gasto, que são os governos locais, perdem potência, o empresariado está com o farol baixo, vamos pensar assim, né? Falar assim, olha, estou meio preocupado, não estou com confiança para investir, e as famílias não tiveram aquela ajuda pós-Covid que o Ocidente teve. Então juntou tudo, o crescimento é fraco, não tem muita atração.